Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, professor, mentor de outros terapeutas e escritor. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve no botão aqui embaixo, assinala as notificações para você não perder nenhum conteúdo deste canal. Hoje o vídeo vai falar sobre uma perguntinha que apareceu lá no meu Instagram. Inclusive, se você tiver perguntas, leve lá para as caixinhas que eles podem se tornar vídeos mais complexos aqui neste canal do YouTube. Lá no Instagram a gente dá respostas curtas, mas aqui eu vou tentar aprofundar um pouco mais dentro destes conteúdos que vocês perguntam. E a pergunta de hoje é uma pergunta que chega bastante para mim, tanto lá no Instagram, como também em atendimentos. Algumas pessoas chegam com esse questionamento, que é: você pode falar sobre a traição? Na constelação se fala em dar o troco. Não seria pior? E vou confessar para vocês que eu já recebi realmente de alguns clientes a questão de ter escutado de outros consteladores que, diante de uma traição, haveria a necessidade de dar o troco, de também trair a outra pessoa para que a relação pudesse continuar. E aí eu queria começar esse vídeo de uma coisa muito importante. Muito cuidado com essa fala de na constelação se fala isso, na constelação se fala aquilo. Por quê? Existe aquilo que o Bert Hellinger, criador da constelação familiar sistêmica, fala nos mais de 30 livros em português que ele tem publicados aqui. E há uma outra coisa que é o que um constelador fala a partir da interpretação que ele teve da leitura do Hellinger. E às vezes tem até o que um constelador interpretou de algo que ele ouviu falar lá da constelação. Por que eu estou falando isso? É preciso ter muito cuidado com o conteúdo que vocês consomem, tá? De vez em quando as pessoas me mandam alguns posts perguntando se tem relação com a constelação, porque a pessoa é consteladora, mas às vezes não tem relação com o que o Hellinger fala. Pode ser uma interpretação derivada do pensamento do Hellinger que aquele indivíduo específico chegou àquela conclusão. Então a gente precisa aprender a separar as coisas para você não acabar colocando, por exemplo, a ideia: todo constelador vai defender que essa traição seja dada o troco da mesma forma. Por exemplo, eu, a partir das minhas interpretações do Hellinger e somado a outros estudos que eu faço, eu não concordo com essa postura de é preciso dar o troco, é preciso trair também para que essa relação volte a caminhar. Ao longo do vídeo eu vou falar até uma coisa que eu já li no Hellinger, que inclusive eu não me recordo de ter visto ele falando que uma traição precisaria ser descontada, precisaria dar o troco. Mas eu vou trazer também o que eu me lembro dele ter escrito lá, que é uma solução para um casal depois de uma traição. Mas lá, tendo dito isso, para vocês diferenciarem o que é uma fala do Hellinger, o que é uma fala de um constelador XYZ a partir da interpretação dele, existe de fato uma lógica para que muitas pessoas acreditem nesta fala de diante de uma traição é preciso dar o troco, tá? E que lógica é essa, Benito? Que vem, sim, dos escritos do Bert Hellinger na constelação sistêmica. A primeira coisa que justifica é o que ele fala lá na terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio de trocas. O que ele fala dentro dessa lei sistêmica? Ele fala que o sistema, ou todo, o universo, a vida, ela precisa de equilíbrio para que ela continue crescendo, tá? Este equilíbrio, ele acontece tanto no amor quanto na dor. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Benito falando agora, tá? Se eu estou na vida entregando amor e me abro para receber, este amor vai retornar para mim. Existe uma compensação do universo que traz este amor de volta para mim. Se eu estou na vida gerando dor, também haverá uma compensação desta dor para mim. E aí quando a gente traz para dentro das relações, o que o Hellinger fala? Que o que fortalece o vínculo entre as pessoas é você estar em constante troca com essa pessoa. Este vínculo pode acontecer tanto pela troca de amor, quanto pela troca de dor. E seria muito lindo, seria muito ótimo se as pessoas estivessem constantemente trocando cada vez mais amor.
porque esse vínculo iria se fortalecer e essa relação iria crescer. Acontece que, eventualmente, por conta das nossas imaturidades, a gente acaba trocando com as pessoas dores, a gente acaba causando dor na outra pessoa. E o que o Hellinger fala quando a gente recebe algo que nos faz doer? Ele fala que, por conta desta compensação que existe no todo, nós teremos o impulso de devolver esta dor. E aí é onde ele fala que, para que você consiga retornar um relacionamento onde houve uma troca de dor, houve o recebimento de uma dor, mas vocês querem caminhar para uma troca de amor, é importante você ter atenção quando você for retribuir esta dor, para que você retribua essa dor menor do que aquela que você recebeu. Ele fala que da troca do mal a gente precisa ter atenção para, na hora de executar o mal, executar com um pouquinho de amor, para que essa troca do mal se acabe e a gente consiga reconstruir uma relação na troca de amor, tá? Um ponto importante dentro dessa história toda é que quando há uma traição, há uma tendência de se instalar uma nova dinâmica dentro deste casal, que é a pessoa que traiu, ela se torna a algoz, o agressor, a agressora se torna a pessoa ruim da relação, e a pessoa que sofreu a traição, ela se torna a vítima, ela se torna a inocente, ela se torna a boazinha da relação que foi traída. Há uma lógica dentro dessa fala de que tem que dar o troco aqui, que é a seguinte: se dentro desta relação começa a se viver a dinâmica onde este ser que traiu é o ruim, o menor, do que a outra pessoa que é a vítima, a inocente, a boazinha, eu impossibilito a construção de um equilíbrio. Porque a pessoa que foi vítima, a pessoa que foi traída sempre vai ser a boa pessoa, sempre vai estar no lugar elevado, e a pessoa que foi a traidora sempre vai estar no lugar rebaixado. Então perceba, dentro desta dinâmica não há troca, porque a troca acontece entre iguais. Então, se a partir dessa traição se instala essa dinâmica, onde um é bom e o outro é ruim, acabou a possibilidade de troca de uma relação. E aí vai precisar haver a equalização dessas duas pessoas, o retorno à igualdade destas duas pessoas. Uma coisa que eu me lembrei escrevendo esse vídeo foi, tem uma proposta do Hellinger para situações dessa, que é recomeçar este relacionamento, deixando aquilo que foi para trás, e realmente vivendo como se fosse uma nova relação. Acontece que talvez a maioria das pessoas hoje em dia não tenha a maturidade para conseguir recomeçar esta relação, deixando esse passado para trás e trabalhando as suas dores deste passado. Na minha experiência de consultório, eu vi isso funcionar uma única vez, que foi de uma pessoa que foi traída, mas que soube ter maturidade para lidar com a situação, chamar o marido para conversar e se reconstruíram a partir dali. E viveram bem ao longo da vida. Tá? Por que eu, Benito, a partir da minha interpretação do Hellinger e de outros estudos, eu não compartilho dessa postura de é preciso retribuir a dor, é preciso dar o troco dessa traição? Primeiro ponto, que talvez seja o mais complexo, é o seguinte: é muito delicado a gente ficar numa tentativa de medição de dor entre as pessoas. Você não tem nenhuma consciência se a dor que você sentiu por ser traída vai ser a mesma dor que o seu companheiro ou a sua companheira vai sentir ao ser traído. Então percebe, quando a gente está falando de dor, não tem como a gente entrar num movimento racional e objetivo para que a gente consiga medir a quantidade de dor e dê uma dor com um pouquinho mais de amor, que é o que o Hellinger fala, para que a troca de dor diminua. Perceba só que talvez você tente dar o troco com um pouquinho de amor, mas a outra pessoa sinta até mais dor do que você sentiu quando recebeu a traição. E aí, olha só que circuito perverso que a gente vai viver, né? A gente vai estar na tentativa de equilibrar,
Só que por a gente não ter a percepção de dor que o outro tem, a gente pode estar causando mais dor na outra pessoa e acabar fazendo com que a dor cresça dentro dessa relação. E nessa estrutura você nunca vai chegar ao retorno a uma troca crescente de amor. Esse, para mim, é o maior das interpretações que eu faço para me deixar totalmente avesso a essa possibilidade de dar uma instrução para alguém: se você foi traída, vai e traia também, para equilibrar a relação. Tá? Nesse movimento, eu acredito que vai dar ruim mesmo. Uma outra coisa estava lendo aqui a minha cola. Existe algo dentro dessa movimentação, que é esse processo de dor que se vive dentro de uma traição, que revela possibilidades internas para a gente. É claro que ter uma postura interna para olhar para essas questões que envolvem essa traição vão exigir muito dessas pessoas que estão dentro dessa relação e talvez exija mais ainda da pessoa que sofreu a traição, porque nela talvez a dor vai estar mais latente, tá? Eu fiz uma live aqui tem um tempo já falando sobre algumas possíveis dinâmicas que envolvem uma traição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir essa live se você quiser. É uma live mais longa, de 1 hora, mas que tem algumas dinâmicas que você pode enxergar dentro da sua postura para que você veja o que em você também te levou para essa situação, tá? E por que eu estou falando dessa parte? Porque olhar para aquilo que há em você e que de alguma forma alimentou essa situação que você está vivendo, porque sim, por mais difícil que seja assumir isso, aquilo que a gente vive tem um pedaço de responsabilidade nossa. Eu acredito que esse seja um caminho possível para que, a partir do momento em que eu olho para mim e vejo qual é a minha participação neste caos que eu estou vivendo, eu volto para a minha condição de humano que também erra. O grande problema dentro dessa dinâmica, e que vai fazer com que a relação acabe, é essa vivência de um desequilíbrio, de tem alguém que é ruim e alguém que é bom. Quando a gente tem a maturidade suficiente para olhar para a situação, para olhar para a nossa vida, para olhar para o nosso ser e voltar ao seu lugar de humano que erra, igual aquele outro humano que também erra e que causa dor, aqui surge uma nova possibilidade de equilíbrio. Surge uma nova possibilidade de, como Hellinger diz lá, vocês começarem uma nova relação e começarem uma relação com trocas de amor. A grande questão aqui é aprender apesar da dor que se vive dentro desta relação, encarar o seu lugar de igualdade a essa pessoa que te traiu. Se é que você quer continuar a relação com essa pessoa, tá? Há essa possibilidade de continuidade da relação apenas quando vocês conseguem se olhar como iguais. Isso vai não só para quem foi traída, né? Mas também para quem traiu. Às vezes a pessoa que traiu vive um processo de culpa tão intenso dentro de si que também se rebaixa, que também não se olha como igual a outra pessoa. E se o casal não está se olhando como iguais, não haverá possibilidade de troca, não vai ser um relacionamento que vai crescer e provavelmente vocês vão tentar adiar, mas uma hora vai ficar insustentável, essa relação vai se acabar, tá? Eu gosto de uma fala do Hellinger, isso é do Hellinger mesmo, tá? Não é interpretação minha, não. Ele fala assim, que os imperfeitos dão certo. Por que os imperfeitos dão certo? Agora a interpretação de Benito. Se eu me percebo como imperfeito, percebo minha companheira como imperfeita, a gente consegue ser igual. E nessa igualdade, a gente consegue perceber que cada uma dessas pessoas tem algo de valor para trocar. A gente percebe que na minha insuficiência ela tem algo que me acrescenta, na insuficiência dela eu tenho algo que acrescenta a ela, e assim a gente pode vivenciar uma troca constante de amor que faça de fato a vida crescer e faça o casal crescer. Então percebe, um grande ponto para reconstruir uma relação após uma traição
é a gente conseguir se enxergar novamente como iguais, não como uma vítima e um algoz, e sim como duas pessoas humanas que erram, que sentem dores e que escolhem continuar juntas apesar dessa dor. Esse é um ponto importante a você pensar. Se você vai escolher estar junto com esta pessoa que te causou dor depois deste processo intenso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Percebam que existe a possibilidade de se refazer o equilíbrio devolvendo o mal, mas também há uma possibilidade que eu considero mais saudável de se refazer este equilíbrio dentro da sua postura interna, para que assim a gente tenha mais assertividade no crescimento dessa relação e, consequentemente, no crescimento da vida que essas pessoas vivem. Tá certo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Não se esquece de se inscrever no canal, de assinalar as notificações, de comentem aqui embaixo o que vocês acharam deste vídeo e compartilhem com outras pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir isso aqui tudo, tá? Espero vocês num próximo vídeo e até mais.